Não há quase nada mais bizarro no espaço do que buracos negros. Estes são fenômenos espaciais invisíveis e sempre famintos. Alguns deles vêm em tamanhos inimaginavelmente grandes. Na verdade, os buracos negros podem comer tanta matéria que continuam a crescer quase infinitamente. Então, como é que os buracos negros são diferentes do que imaginamos? Qual é o maior que alguma vez já descobrimos e quanto maiores eles podem ser? Para compreender como funcionam os buracos negros, é necessário compreender a gravidade. Para lançar uma bola a uma altura, é necessário aplicar uma certa quantidade de força. O mesmo acontece com os foguetes, só que eles pesam muito mais do que uma bola. A velocidade de um foguete tem que ser maior do que a atração gravitacional da Terra, e isto é chamado de velocidade de escape. A velocidade mínima necessária para um foguete escapar da gravidade do planeta é de pelo menos 11,2 km por segundo. Mas qual é a velocidade de escape de um buraco negro? É o mesmo que a velocidade da luz ou ainda maior. E como nada se pode mover mais depressa do que a velocidade da luz, não se pode escapar de um buraco negro quando se ultrapassa o seu horizonte de eventos, o limite da ausência de retorno em torno de um buraco negro. Mas se os buracos negros não deixam sair nenhuma luz visível, como podemos vê-los? Embora os buracos negros possam parecer regiões vazias de espaço, eles são tudo menos isso. O fato de não conseguirmos ver um buraco negro em si, mas sim a sua influência na matéria circundante, não significa que não haja nada dentro de um. Isto é devido ao seu forte campo gravitacional. Qualquer coisa dentro de um buraco negro está bem embalada e não pode escapar. Como a gravidade de um buraco negro atrai gás e matéria, cria uma área giratória à sua volta chamada disco de acreção. E como estas diferentes partículas à volta de um buraco negro se movem extremamente depressa, começam a aquecer e emitir raios X e raios gama. Assim, utilizando telescópios e satélites específicos, podemos realmente detectar estes raios e assumir que existe um buraco negro lá fora. Outra forma de detectar um buraco negro é notar o estranho movimento do material interestelar e das estrelas que podem apontar para um forte campo gravitacional ao seu lado. Na verdade, qualquer objeto pode se tornar um buraco negro, mas são necessários dois ingredientes principais para que isso aconteça: massa e alta densidade. Para fazer um buraco negro fora do nosso Sol, seria necessário comprimi-lo num raio de apenas 3 km, e para fazer um buraco negro fora da Terra, seria necessário esmagar a sua massa inteira numa esfera do tamanho de uma pequena ervilha, ou 9 mm. Mas será que existem sequer buracos negros tão pequenos? Em teoria, poderia haver buracos negros do tamanho de um átomo, ou menores ainda. São geralmente referidos como buracos negros quânticos, o que significa que o mais pequeno deles poderia ter nascido logo após o Big Bang. Mas se estes pequenos buracos negros existissem, teriam sido inofensivos, evaporando-se instantaneamente após sua criação, pois seriam muito mais quentes que o nosso Sol. Alguns cientistas especulam que os buracos negros primordiais poderiam ser um dos componentes da matéria negra. Mas vamos deixar para trás as hipóteses e vamos direto ao tipo de buraco negro que podemos observar no universo. Nós sabemos que os buracos negros estelares existem, com certeza, e são normalmente formados quando uma estrela maciça explode, com tanto poder que brilha mais que uma galáxia inteira. O fenômeno é chamado de supernova. Agora, semelhante à forma como medimos a distância no espaço, que é a distância da Terra ao Sol, os cientistas usam a massa solar como unidade para medir os objetos mais maciços no espaço, incluindo os buracos negros. Nosso Sol pesa cerca de 1,9 nonilhões de quilos, e a massa de um buraco negro estelar é cerca de 3 a 10 massas solares. O Cygnus X1 é apenas um exemplo de um buraco negro estelar, e o primeiro que descobrimos. O Cygnus X1 está localizado na nossa galáxia a cerca de 7.000 anos-luz da Terra. Mas o que é interessante nele é que gira quase ao seu ritmo máximo, que é de 800 vezes por segundo. Embora o Cygnus X1 tenha 21 massas solares, ainda é um pequeno representante dos buracos negros. A seguir vêm os buracos negros de massa intermédia, e seu nome fala por si só. Durante muito tempo, os buracos negros de massa intermediária foram uma lacuna em falta para compreender a evolução dos buracos negros, mas em breve tudo poderá mudar.
Este tipo de buraco negro já é muito maior, pois pode ter uma massa centenas a milhares de vezes maior do que a do nosso Sol. Em 2006, os astrônomos tropeçaram em poderosos raios-x e, como já sabem, é uma forma de detectar buracos negros escondidos da nossa visão. Estes raios-x foram seguidos até um denso aglomerado de estrelas em outra galáxia. E como base na luminosidade do sinal recebido, se estima que um buraco negro seja de cerca de 50 mil massas solares. Embora os cientistas ainda não saibam ao certo se é um buraco negro de massa intermédia, muitos sinais estão lá. 50 mil massas solares podem parecer um grande número, mas isso não é quase nada numa escala de buracos negros supermaciços. Um desses, como acontece com a maioria das galáxias, fica bem no meio da nossa galáxia. Sagitário A tem uma massa espantosa de 4,6 milhões de vezes mais do que o Sol, porém é apenas 17 vezes maior. De fato, não é assim tão grande. Poderia ficar dentro da órbita de Mercúrio. Sagitário A ainda está localizado a cerca de 26 mil anos-luz de nós, por isso não há nenhuma ameaça ao nosso planeta ou nosso sistema solar. Entretanto, existem buracos negros supermassivos em algumas galáxias distantes que agem de forma estranha. Avistado e capturado pelo telescópio Hubble da NASA, este quasar anormalmente brilhante chamado 3C186 encontra-se numa galáxia que fica a 8 bilhões de anos-luz da Terra. Agora já sabemos que as partes centrais da maioria das galáxias contêm um buraco negro supermassivo. Mas o que os astrônomos descobriram sobre este buraco negro é que ele não está bem no meio. Na verdade, ele está localizado a cerca de 35 mil anos-luz do centro da galáxia, e isso é mais longe do que o nosso Sol é do centro da Via Láctea. Então, o que poderia mover um buraco negro que pesa mais de 1 bilhão de sóis? Os cientistas acreditam que há cerca de 1 ou 2 bilhões de anos atrás houve uma colisão de duas galáxias. À medida que colidiam, os buracos negros centrais das galáxias começaram a circular uma a outra e acabaram por se fundir numa só, criando ondas gravitacionais poderosas. Como resultado, um buraco negro recentemente formado foi duramente expulso na direção oposta às ondas gravitacionais mais fortes. O poder deste chute era tão imenso que poderia ser comparado com 100 milhões de supernovas explodindo todas de uma vez só. 3C186 ainda se afasta a velocidade de 7,5 milhões de quilômetros por hora. A esta velocidade, poderia viajar do nosso planeta para a Lua em cerca de 3 minutos. O novo buraco negro que nasceu deveria ser muito maior do que 1 bilhão de sóis, mas até agora não temos ideia de como poderia ser maciço. Para crescerem, esses grandes buracos negros precisam de se alimentar de toneladas de estrelas. Mas não entenda errado, não é como se eles fossem aspiradores de pó espaciais. Se o nosso Sol fosse subitamente substituído por um buraco negro com exatamente a mesma massa, não haveria nenhuma mudança na órbita da Terra, e não seríamos engolidos por ele, uma vez que seu raio seria de apenas 3 quilômetros. Portanto, teríamos de estar muito mais perto dele do que estamos atualmente. Os buracos negros supermassivos já são um pouco difíceis de compreender, mas são em miniatura em comparação com os buracos negros ultramassivos, um dos maiores e mais maciços buracos negros já encontrados nesta categoria, e faria com que Sagitário A parecesse um pequeno asteroide colocado junto ao nosso Sol. Dentro da enorme galáxia Home 15A, lar de cerca de 2 trilhões de massas solares, encontra-se um buraco negro 40 bilhões de vezes mais maciço do que o nosso Sol. Para comparar, é mais da metade das estrelas da nossa galáxia reunidas. Home 15A situa-se a 700 milhões de anos-luz de distância de nós, e um buraco negro no coração desta galáxia equivale ao tamanho de todo o nosso sistema solar. Até recentemente, os cientistas acreditavam que o limite superior para a massa de um buraco negro luminoso era de cerca de 50 bilhões de massas solares. Mal sabiam eles que uma nova descoberta iria mudar isso. Pode não saber disso, mas os objetos mais brilhantes do universo não são estrelas ou galáxias, são os quasares. Não muito tempo atrás, foi descoberto um quasar com um brilho de 140 trilhões de sóis, chamado TOM 618. É tão brilhante que brilha mais do que toda a galáxia em que se encontra. E o buraco negro ultramassivo que o alimenta é um verdadeiro monstro com 66 bilhões de massas solares, o que o torna ainda mais maciço do que todas as estrelas combinadas na Via Láctea. TOM 618
tem um diâmetro de 389,8 bilhões de quilômetros. O quasar está localizado numa constelação distante de Canes Venatici, a cerca de 10,4 bilhões de anos-luz de nós. Por que o Tom 618 está tão longe? Sua luz demora mais de 10 bilhões de anos para chegar até nós. Assim, só vemos como era grande quando o universo tinha apenas alguns bilhões de anos de idade. E por esta altura, já poderia ter crescido muito mais. Uma ideia é que para um buraco negro tão monstruoso crescer, deveria ter havido um buraco negro diferente que servisse de semente para alimentar um maior, fundindo-se com ele. Mas as simulações por computador mostram que não foi isso que ocorreu com o Tom 618. Um cenário mais provável seria múltiplos buracos negros se fundindo num só ao longo do tempo. Ainda assim, não sabemos se isso descreve a história de como o Tom 618 se formou, mas continua a ser o buraco negro mais maciço que descobrimos até hoje. Até agora, continuamos a encontrar novos buracos negros que parecem ser cada vez maiores, e os cientistas começaram a mesmo sugerir que poderia haver uma nova classe de buracos negros chamados buracos negros estupendamente grandes. Estes buracos poderiam ter uma massa superior a 100 bilhões de massas solares e talvez até mais do que isso. Tudo isso suscita a questão: se os buracos negros crescem constantemente, será que isso significa que são eternos? Bem, numa escala de vida humana, a duração da vida do nosso planeta, do Sol e mesmo do nosso sistema solar, sim, os buracos negros se evaporam lentamente e perdem uma pequena parte da massa através de um processo chamado radiação Hawking. Mas o que se passa é que é um processo muito lento. Será necessária aproximadamente a idade do nosso universo para que um buraco negro com uma massa dessa perca apenas 50% dessa massa. E quanto maiores forem, mais este processo se torna lento. Quando todas as estrelas desaparecerem ou explodirem, os buracos negros ainda ficarão lá durante muito tempo. A propósito, se quiser ver um vídeo sobre isto, e como o universo irá pouco a pouco congelar e morrer, diga-nos nos comentários. O universo observável é de cerca de 46 bilhões de anos-luz em raio, portanto, há muito mais lá fora para nos surpreender. Um dia, esperamos encontrar algo que possa lançar luz sobre as manchas misteriosas escuras espalhadas pelos céus. Até agora, é como tentar adivinhar o que está por trás de uma porta, sabendo apenas que tamanho sua sala teria e sua temperatura. Esperamos que tenham gostado deste vídeo e obrigado por terem assistido.